Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. No mundo em que vivemos, onde o cristianismo é negado, onde várias filosofias se interpõem, sobretudo a igreja é combatida nos ambientes sociopolíticos e religiosos, alguém pergunta: qual a virtude do momento? Eu penso que a virtude do momento é o compromisso e a perseverança. Uma vez comprometido com o reino de Cristo, uma vez comprometido com a verdade do Evangelho, com a doutrina da igreja, somos chamados a darmos testemunho dela. Uma vez perseverantes, nós somos como que lustres da própria igreja no mundo. Nós somos como que caminhantes, que ao passar por cidades diferentes, permanece reluzindo, dando testemunho da mesma luz. Muitas vezes, em nossa caminhada, nós precisamos parar e avaliar a trajetória que já fizemos e qualificá-la e enxergar para podermos prosseguir. Ninguém é uma máquina que funciona por impulsos externos. Nós somos pessoas que sofremos, que padecemos, nos decepcionamos, mas que afinal damos testemunho de Jesus Cristo. Que nos adianta, irmãos e irmãs, vivermos no mundo sem darmos testemunho de Cristo? Que nos adianta estarmos na igreja e sermos portadores de nossas próprias vontades, de nossas próprias ações? Então nós acabamos fazendo da religião o que nós queremos que ela seja, e não ela nos modificar em virtude de Cristo e seus preceitos. Nós acabamos sendo na igreja pessoas que reafirmam a sua vontade e, sob caprichos, caminham dentro da própria igreja, sem dar testemunho de Cristo. Essa busca, ela precisa ser diária e se renova. Quantas coisas nós devemos pedir perdão ao Senhor? De quantas situações nós precisamos tirar exemplos para caminharmos em Deus? E o compromisso da perseverança é fruto do conteúdo da fé que nós temos. Se o nosso conteúdo for diminuto, se o nosso conteúdo for de leve, se o nosso conteúdo não chega a nos encher das razões de seguir Jesus Cristo, muito facilmente as coisas e pessoas externas nos farão renunciar a essa identificação. Como diz São Paulo em Gálatas: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Imaginar que eu sou representante da igreja, imaginar que quem olha para mim dá de cara com a igreja, imaginar que alguém me usa como exemplo positivo ou negativo sobre a igreja. Olha que coisa grave. Nas conversas, alguém me usa como testemunho válido ou inválido da fé. Tem pessoas que dizem: eu não tenho nenhuma preocupação com o que dizem de mim. Quando se trata do testemunho cristão, nós devemos nos preocupar sim. Quando se trata do testemunho da nossa vida batismal, nós devemos ouvir o que as pessoas pensam a nosso respeito e que dizem a nosso respeito. Em outras coisas da vida social, estamos calados. Mas se eu estou dando péssimo testemunho de Cristo e alguém provocado por esses pequenos escândalos pessoais me usa como exemplo: veja fulano, não sai da missa. Veja Beltrano, comunga todo dia. Veja ciclano, vive lendo livros, participando de pregações, palestras, retiros. Então eu devo me preocupar, porque já estou sendo, para muitas pessoas, um exemplo negativo da fé católica. A perseverança e o compromisso fazem de nós pessoas que dão testemunho, apesar da sua natureza pecaminosa, apesar dos nossos desvios de conduta, da fragilidade das nossas próprias convicções, de Cristo. A perseverança vai nos colocando em etapas bastante evoluídas da fé. Eu não sou a criança da catequese, eu não sou mais o jovem da crisma, eu não sou mais o pré-adulto dos movimentos pastorais. Eu sou um adulto na fé e devo me postar e devo me colocar frente à sociedade como alguém adulto na experiência de Deus. Penso que a virtude do momento é a perseverança. O alívio para as dores mundiais seja a perseverança em Cristo. Será que creio mesmo
nesta igreja, que é comunidade reluzente de Cristo, acredito na força que salva do Evangelho, sou alguém que ilustra bem a fé católica, sou alguém que a cada dia marca um passo a mais naquela trajetória para Cristo, como diz São Paulo, esquecendo-me o que ficou para trás, lanço-me para o que está adiante. Devemos pedir a Deus todos os dias a santa perseverança final, a perseverança até o fim. E este fim não se trata de morte, se trata de redenção. Às vezes nós recebemos um convitezinho, né? Missa do 7º dia de fulano que morreu tal dia, tal dia. Esses convites deveriam ser mudados. Missa do 7º dia da vitória de Cristo sobre a morte de alguém. Não é o 7º dia de uma morte, mas de uma vida que começa, de um prêmio a ser alcançado, de uma graça final a ser concedida, qual seja incorporar-se à igreja triunfante. Jesus não disse para nós que a coisa seria fácil, ele disse: tome a sua cruz. Então nós temos que abraçar as contrariedades provenientes do mundo, até mesmo da igreja, porque o nosso ideal é Cristo, o nosso objetivo final é a sua pessoa. Eu, todos os dias, nas minhas preces, eu peço a Deus a perseverança final. Eu não me acomodo ao pensar que tenho 39 anos de vida consagrada, que caminho para os 40 anos. Não. Eu desconfio sempre da minha natureza, ingrata para com a graça e facilmente dominada pelo pecado. Peço a Deus a graça de conhecê-lo cada dia mais, não como uma fadiga diária, mas como um ânimo novo, juvenil, que me leve a entender e empreender por Deus grandes coisas, porque não devemos confiar na nossa natureza humana, e se entregá-la a Cristo e consagrar a Cristo. Você consagra a sua humanidade ao Senhor? Você tem o costume de pedir a graça da perseverança final? É um alento e um vigor quando nós rezamos pela nossa perseverança, porque nós dizemos para Cristo que queremos estar com Ele em todo o tempo e sermos fiéis ao seu chamado até o fim. Dizemos a Cristo que o seu Evangelho não passou despercebido em nossas vidas, que a sua igreja é o grêmio onde participamos com ardor para incentivar a mudança do mundo. Quando falamos para Cristo da nossa sinceridade de propósito, deve nos preocupar, sim, a perseverança final. Deve nos fazer entender que isto, em grande parte, é claro que nós temos o recurso dos sacramentos, o recurso da graça, o recurso das orações, mas temos que plantar no nosso próprio jardim interior a palmeira exuberante da perseverança final. É importante nós termos perseverança. Às vezes se começa um programa de vida espiritual e facilmente se abandona. Às vezes se começa um novenário e facilmente se abandona. Às vezes se começa uma devoção e facilmente se abandona, porque não há perseverança, né? Quantas pessoas chegam para nós e dizem: no meu tempo eu era muito católica, eu participava do movimento da renovação carismática, do Cursilho da Cristandade, do SCC. A gente escuta muito isso, não é? Eu fui da Legião de Maria, eu fui do Apostolado da Oração, eu fui da Ordem Franciscana, eu fui do movimento YZ, não é? E por que não foi mais? E por que abandonou? E por que deixou? A gente vai peregrinar um mundo de recursos e opiniões para descobrir. Não houve perseverança. E aí, não havendo perseverança, o Espírito Santo não sabe o que fazer com pessoas indecisas. Sim, minha irmã, o Espírito Santo não sabe o que fazer com pessoas indecisas. Então é preciso pedirmos a graça da perseverança. Muito embora os conflitos, muito embora as decepções, muito embora os escândalos visíveis e invisíveis na igreja, não da igreja, mas na igreja. Quando falamos de um escândalo moral, nunca é da igreja, é na igreja. A igreja é santa, pecadores somos nós. Mas triunfaremos desses conceitos a partir de uma experiência perseverante de Deus, que se renova, que se ilustra a cada dia. Como é importante pedir a perseverança, como é necessária a fé. Como é preciso olhar com os olhos bem abertos a pessoa cristã que eu sou, no grande contexto de mundo.
e dar o testemunho da minha fé. Somos chamados a fazer renúncias por causa do reino de Deus. Somos chamados a fazer escolhas, a pontuar opções. Mas, em primeiro lugar, o testemunho inequívoco da fé. A isso se dá o nome de perseverança final. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Cristo Dominus.